Oi, gente, eu sou Lucélia Uric e esse é o programa Papo de RH, diretamente aqui dos estúdios da Satélite Virtual. O Papo de RH, o último programa do ano, né? Eu sei que nós estamos em novembro, mas dezembro o pessoal já está em ritmo de festas. Então, esse é a última live, né? O último programa do Papo de RH. Depois nós continuamos no canal do Papo de RH no YouTube, com mais conteúdos, com mais dicas sobre a área de recursos humanos. E hoje a gente vai falar sobre transformação digital com um convidado fantástico, o presidente do Instituto de Transformação Digital, Paulo, que vai falar o sobrenome, que esse sobrenome... Paulo Kenizes. Esse sobrenome é bem difícil. Paulo, seja bem-vindo, boa noite. Muito feliz, assim, pela tua presença. Queria que tu falasse um pouquinho de ti e do Instituto de Transformação Digital. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Espero, quando se falou de recursos humanos, o Papo de RH, esse é uma das bandeiras que o Instituto traz, que a transformação digital só vai acontecer se o RH estiver envolvido, né? E o RH precisa estar cada vez mais envolvido nesse sentido. Mas me fala um pouquinho mais, assim, por que o Instituto de Transformação Digital e qual é o papel dele? Bom, o Instituto é um projeto que nasceu dentro da agência que eu trabalho, com o objetivo da gente estudar o impacto da transformação digital nos negócios, tá? E a gente percebeu que a transformação digital é algo que envolvia toda a empresa, todos os setores, não é algo específico como a parte da internet ou uma outra área, né? E isso impacta no mundo inteiro. E a gente foi estudar um pouquinho o passado, né? Fomos lá até a Revolução Industrial e a gente veio olhando o que estava acontecendo. Então, existe um ciclo que faz uma mudança no mundo, alguns chamam de revolução, outros de evolução, ou agora transformação, um ciclo a cada 20 anos. E nós estamos exatamente chegando no epicentro da transformação digital, que é 2020. Né? Então, o assunto está bem em voga e é o que vai nortear todos os assuntos de todas as empresas e entidades. Então, a gente faz um estudo que avalia o índice de inteligência digital dentro das empresas. Né? Sendo que o digital não é especificamente ligado à parte internet. Né? Está relacionado ao modelo de negócio das empresas. A gente sempre acha que é redes sociais. Na verdade, a transformação digital ela poderia tirar essa palavrinha digital e é uma transformação dos negócios. Né? Principalmente porque o que está desencadeando a transformação no mundo inteiro? O principal elemento da transformação digital é a experiência do consumidor. Então, é uma demanda externa, uma pressão externa para que as empresas sejam ágeis, tenham velocidade e atendam o consumidor em qualquer plataforma 24 horas do dia. E aí a gente precisa ter pessoas para entender esse processo e como usar a tecnologia a seu favor para isso acontecer. O Estado vai voltar a ser uma potência no momento que toda a sociedade estiver em condições de se desenvolver, né, na área econômica, nos seus negócios, mas principalmente na parte de capacitação. Esse é um grande desafio que a gente tem. A gente tem uma demanda de formação de novos profissionais, né, que tenham entendimento sobre ferramentas digitais e como que isso pode ajudar no dia a dia das empresas, né, elas se reinventarem, elas evoluírem em cima dos seus projetos de negócios. Né? Sim, então a parte de digital ela é importantíssima hoje, né? A gente até sempre fala assim, a transformação digital ela não está relacionada ao ambiente digital, ao web. Ela está relacionada aos negócios, né? Sim. Então qualquer empresa, não importa o porte ou segmento, ela precisa se transformar. A gente diz que existem 3 elementos na transformação digital. A primeira dela é a experiência do consumidor. Certo. Então, o consumidor hoje ele está conectado 24 horas, né? Ele usa muito o digital. E as empresas precisam entender essa mudança, né? Esse modelo de comunicação que está sendo utilizado pelo consumidor, porque essa ação está vindo do consumidor, é uma pressão externa. Sim. Né? Então, as empresas precisam entender, avaliar e como que elas vão conseguir atender esse mercado que está se transformando no dia a dia. Então, é um grande impacto, não mais de dentro das empresas para fora para o mercado, é o mercado que está exigindo isso. Né? E aí o Instituto faz esse estudo e a gente está implementando no Rio Grande do Sul um programa de transformação que vai atender prefeituras, entidades empresariais, as micro e pequenas empresas e vai capacitar as pessoas para poder se preparar para esse mercado de trabalho, tanto como um funcionário contratado de uma empresa dessas, como ele mesmo se tornar um empreendedor
usando as ferramentas digitais em seu benefício e da sua sociedade. Que interessante, porque tu tocaste bem na minha área de recursos humanos, né? Quando tu fala das empresas, tem toda a parte de recursos humanos. Mas o que mais dentro desse programa vai estar atingindo, porque a gente está falando de sociedade, a gente está falando de jovens, a gente está falando de pessoas com mais experiências que estão fora do mercado, a gente está falando de toda a população e de diversas gerações. Não só as empresas estão buscando esse programa, mas como que as pessoas que não estão dentro das organizações podem participar ou aderir ou ser beneficiada com este programa dentro da sociedade? Bom, a gente entende que a transformação ela começa primeiro pelas lideranças, né? Não é uma transformação baseada na tecnologia, é uma transformação dos processos de negócio, do modelo. Por isso que a gente entende que a área de RH é a área que tem que capitalizar esse processo todo, né? Sim. No início da internet foi a área de tecnologia, depois o marketing. Na área de transformação digital ainda existe uma certa ideia que isso está relacionado à tecnologia e está indo de novo para o ambiente de tecnologia das empresas. Não, é recursos humanos, né? Desde o momento de escolher um novo profissional, de escolher um talento, né? Uma das queixas que a gente mais percebe no mercado, as pessoas... eu quero contratar e eu estou contratando um empregado, não estou trazendo talento. Mas será que o recurso humano está entendendo o perfil desse novo profissional? Será que o que ele está oferecendo para esse novo profissional é algo que atrai um talento ou vai atrair um empregado? Então, a primeira questão que a gente traz é a discussão com as lideranças das empresas, exatamente como que a transformação digital pode beneficiar o meu negócio. Sim. E a partir daí desenvolver esse programa. Tá? Esse programa ele tem 12 entregas no período de um ano. Tá? Não é um curso, é uma consultoria de negócios e a gente tem três momentos bem distintos. Né? Todo o mapeamento de processo, de como que a empresa funciona no modelo tradicional e como que ela precisa se preparar o seu modelo de negócio para esse consumidor. Vou dar um exemplo que o estudo sempre mostra. A gente tem hoje mais de 80% das empresas utilizando o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. Sim, o WhatsApp hoje em dia faz parte da nossa vida. 99% dessas empresas continuam atendendo no WhatsApp no horário comercial. Tá. Ou seja, estão usando ferramentas digitais, mas continuam pensando e atuando de forma analógica. Sim. Né? Então, isso é uma amostra de como que a gente ainda precisa evoluir na questão de transformação do seu modelo de negócio. Então, o processo ajuda a empresa a definir o que é feito hoje e como tem que ser feito no futuro para atender esse consumidor que está conectado 24 horas. Né? Essa pressão externa. Né? As pessoas não querem mais esperar 24 horas para ter um retorno. Né? A gente manda uma mensagem no WhatsApp, um minuto depois tem 2 interrogações. Por que não respondeu? Por que não respondeu? Né? E como o mercado hoje é totalmente globalizado, alguém que está próximo da minha casa ou da onde eu estou procurando, se não me responder, eu vou buscar em algum lugar do mundo. Né? E a facilidade de encontrar outras empresas que possam me atender é muito grande. Então, esse é o grande risco dos negócios. Né? O que tu acha que o nosso estado ficou mais parado nessa questão de evolução da transformação digital? Até porque o próprio projeto está em outros estados que parecem serem mais receptivos ou mais abertos para isso. Bastante, né? Vou usar uma frase do nosso hino, né? Que nos enche tanto de orgulho, que é nossas façanhas que sirvam de exemplo para toda a terra, né? Isso é o nosso passado. A gente tem um modelo muito conservador dentro das empresas, né? Os empresários, as gerações que fizeram um sucesso enorme nos últimos 50 anos, elas precisam evoluir. Sim. E a gente ainda continua baseado naquele modelo que o sucesso do passado vai me garantir o futuro. Não mais. A gente tem vários exemplos. A China é o maior exemplo disso, né? Essa explosão de unicórnios, empresas com mais de 1 bilhão de mercado. Se nos Estados Unidos elas levam 7 anos para ser construída, na China é metade do tempo. Né? E a China tem somado o número de unicórnios que o mundo inteiro tem. Sim. E por que isso aconteceu? Porque todo jovem hoje que é líder de uma startup, ele saiu da China, foi estudar fora e voltou agora com a missão de fazer a transformação na China. Então, aquele modelo chinês que era... todo mundo conhecia a China como a grande fábrica no mundo, sim, hoje não é mais, né? A China hoje produz o quê? Produz conhecimento, produz alta tecnologia e agora está exportando para o mundo inteiro, impactando inclusive no Brasil, que 90% dos nossos unicórnios tem investidor chinês
dentro da sua operação, né? Sim. Então, esse modelo, né, tradicional, que levou nossas empresas a fazer um grande sucesso no passado, ele precisa ser revisado, né? A gente precisa evoluir. A gente tem sempre uma frase, né, que a gente mostra nos vídeos das apresentações, quem sobrevive? Né? Quem se adapta ou que se mantém naquele modelo mental de negócio do século passado? Então, a gente precisa, né, tirar um pouquinho essa mentalidade que a gente fez muito sucesso no passado, que o Rio Grande do Sul foi líder de vários setores da economia, e hoje não é mais, né? A gente hoje tem formado, nós somos o segundo estado que mais forma mestres e doutores no Brasil, e é o 18º em retenção de talentos. Ou seja, nós estamos formando uma mão de obra extremamente qualificada e eles estão indo embora. No momento deles devolver para a sociedade, né, o resultado daquilo que ele aprendeu, ele está fazendo isso em outro estado, até em outro país. Porque não tem a oportunidade de fazer aqui. Exatamente. Isso é uma mudança de mindset ou isso é uma mudança... porque eu estava em um papo, fiz um papo de RH no mês de outubro em Joinville, Santa Catarina. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que a comparação entre uma startup e entre uma empresa tradicional. A gente sabe que a empresa tradicional passou por várias situações no Brasil, porque o Brasil ele vive num momento de credibilidade, né? Sim. E talvez, culturalmente, essas pessoas que já passaram por diversas crises e conseguiram se manter como empresa sólida, porque eu sou responsável não só pelo colaborador, mas sim por famílias, né? Exato. Então, talvez tenha essa... E uma startup, muitas vezes, ela é uma empresa menor, ela tem um risco muito mais alto de falir e em determinados momentos, vamos imaginar assim, leiguice, tá? E aí, leiguice do dito popular é que eu não tenho tanta responsabilidade como tem uma empresa que já está consolidada há 50 anos, há 70 anos. É muito mais do realmente o mindset ou é trabalhar a segurança de uma forma de mudança com mais proteção? Porque tem essas duas coisas. Sim, tem. A gente tem essa coisa do bairrismo, mas também tem a responsabilidade de manter tudo isso. Então, eu queria entender um pouquinho assim o cenário, porque a gente percebe que outras regiões me parece ser mais aberta ou ser mais receptiva, mas também tem essa questão de responsabilidade com as pessoas. Exato. A gente sempre coloca, né, a gente compara dores e sintomas. Sim. O nosso empresário sabe as suas dores, né? Se for um lojista, fluxo pequeno no seu ponto de venda, isso acarreta a questão financeira, né? E tem poucos recursos. Mas o sintoma, muitas vezes, ele não é percebido. A gente sempre compara, a dor é o que ele sente e o sintoma oculto é aquilo que ele não está percebendo. A gente é muito favorável a criticar o que acontece externamente, né? Sim. A crise, a questão do preço do dólar, que sobe e baixa, o preço da gasolina, só que a gente não está olhando para o seu negócio, né? Para o seu modelo de negócio. E aí é muito mais uma questão de mindset mesmo, ou seja, ele precisa entender que o mundo está mudando, que as pessoas, consumidores, estão mudando em todas as faixas etárias, né? Não é mais só o jovem, a geração Y, não. Né? As pessoas de mais idade, a terceira idade, elas hoje são muito digitais. Né? E o jovem, então, né, principalmente o adolescente, ele já nasceu nesse ambiente. Então a empresa precisa entender isso, né? E aí que a gente vê a importância da área de recursos humanos. A gente recebe muito contato de pessoas querendo fazer um curso. E a gente percebe que isso parte da pessoa, não parte do negócio, não parte da empresa. De enxergar o futuro e dizer, eu preciso preparar minhas equipes, eu preciso capacitar, inclusive, a direção, para entender, né, o quanto a inteligência digital é importante no seu negócio. Né? A gente não quer que ele entenda de plataformas, de ferramentas, mas ele tem que entender a importância disso para o futuro do seu negócio. Né? E investir isso através das pessoas. Exatamente. Então, a gente sempre questiona e até cobra nos eventos. Né? Eu sempre pergunto, quem é da área de recursos humanos? A gente encontra menos de 1% das pessoas. Né? Parece que a transformação digital não é um assunto que pertence a esse setor. Não, e é ele que tem que encabeçar a transformação dentro da sua empresa, porque ela começa pelas pessoas, pela preparação das lideranças para entender esse novo momento, para as equipes e até para avaliar se a equipe tem alguma necessidade, né, que vai se buscar fora ou vai se capacitar internamente. Hoje, 90% da procura por cursos é feita pela pessoa que quer, né, entender esse momento e se aperfeiçoar, e não por parte da empresa. Né?
Mas eu acredito que talvez aí falta o entendimento, né? Porque Exato. como eu te perguntei lá no início, a gente liga muito a transformação digital com as redes sociais, e não é isso, Não, né? não é isso. É totalmente diferente. Além disso, claro, tem uma mudança também de mindset da área de recursos humanos para esse olhar, né? Porque como por muito tempo ficou no operacional, a gente está vendo hoje que acaba tendo que mudar, porque a parte operacional, a tecnologia vai nos ajudar e está cada vez mais nos ajudando a ser mais objetiva, mais ágil, organizando muito mais através de ferramentas, e eu vou ter que cuidar cada vez mais do humano. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma reflexão contigo, porque também tem questões de carreira, né? Claro, aí a gente vai falar de acesso, a gente vai falar de igualdade, a gente vai falar de oportunidades, porque nem todo mundo, nós não fomos educados a pensar em carreira. Exato. Então, também colocamos um pouco da culpa dentro das organizações. E se a gente não foi educado a fazer isso, as organizações vão ter que fazer essa mudança de educar as pessoas a pensar na sua carreira. E aí é que entra a pergunta, assim, o que tem de diferente, qual é o diferencial desse programa de transformação digital para as empresas? Não é mais um programa, e eu faço essa provocação para ti, para poder cada vez mais fomentar, porque o projeto é lindo, eu conheço o projeto, mas para a gente poder explicar mesmo, assim, não é mais um programa de transformação digital, não é mais, o que tem de diferencial dentro do programa, que eu acho que fica bem interessante para te falar. A diferença é exatamente que a gente enxerga quais são as áreas da empresa. Então, ele existe um trabalho feito com as lideranças, né? Nenhuma empresa pode participar do programa sem a participação das lideranças, que é gerar esse entendimento, né? Então, a gente faz 3 encontros com os líderes para falar gestão de pessoas e organograma, né? Aquele modelo de organograma convencional, presidência, vice, diretoria, atendimento, né? Se a gente está falando de pessoas e o principal elemento da transformação são os consumidores, onde é que ele está nesse modelo, né? Sim. Então, é o entendimento sobre isso. A gente fala muito sobre processos e fala sobre inteligência, né? O estudo que a gente faz no Rio Grande do Sul, ele aponta 9% de inteligência digital. Ou seja, a gente ainda está muito longe de começar a entender como que essa transformação vai fazer que o meu negócio cresça, né, se solidifique e evolua de acordo com o próprio consumidor está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente tem trabalho com as equipes, que faz todo o mapeamento, então é um trabalho prático, não é um curso teórico, né? As pessoas até confundem, o programa, então eu vou fazer vários cursos. Não. Ele vai fazer o levantamento do que é importante ser transformado e ele vai implementar a transformação. Então, as equipes vão fazer o mapeamento e o Instituto vai apresentar para a diretoria o que tem que ser feito, né? Ah, que legal. Algo que a gente até questiona muito é o próprio currículo, né? O Instituto acompanha todas as vagas sobre transformação digital. Sim. E a gente olha que a própria montagem do perfil do profissional, ele olha para o passado, né? Ele solicita um curso superior de, no mínimo, 10 anos de experiência. Então, a gente vai contratar alguém que, quando se formou, não tinha a mínima ideia do que estaria acontecendo no mundo hoje. Claro. Então, a gente aborda isso, né? A questão das próprias competências dos profissionais. E algo que a gente se preocupa muito, que a nossa educação ela foi trabalhada para fazer que o jovem prestasse uma prova do Enem para entrar numa faculdade, para ter um diploma para arrumar um emprego. Exatamente. Hoje é o contrário, a gente tem que formar o profissional com competências para o futuro, não importa a profissão. Sim. Né? E a partir desse entendimento, a gente, ao invés de contratar um empregado que vai sentar na mesa de trabalho e vai perguntar o que eu tenho que fazer, ele é um talento que ele vai trazer um sangue novo e vai questionar as empresas para fazer isso. Então o programa, né, mostra para o empresário que se ele quer ter uma empresa de sucesso, se ele quer atrair talentos, ele tem que estar aberto a ouvir, né? Muito mais ouvir do que mandar. E aí ele vai conseguir ter essa transformação primeiro interna, né, na sua equipe, no seu modelo, para depois poder chegar lá na ponta no consumidor, e não importa o perfil ou porte dessa empresa, né? A gente percebe esse afastamento do recurso humanos, né, da questão que envolve transformação digital. Como eu comentei nos eventos, eu sempre tenho muita curiosidade de perguntar quem está no evento, quem é da área de recursos humanos, quem é... E a gente vê um volume maciço de pessoas que não são da área de recursos humanos. Que não são da área de recursos humanos. Tem muito mais pessoal de marketing, TI ainda, TI, né? Projetos, do que realmente de comunicação, muitas vezes, do que a área de recursos humanos.
Eu participei de um debate que até a própria pessoa, o organizador, disse: hoje a gente assumiu uma gerente de recursos humanos nova na empresa e estava até agora com ela. E aí eu perguntei: tá, mas por que eu não veio para o evento? Não, mas o evento sobre transformação a gente trouxe o nosso time de marketing TI. Ele deveria ter trazido a pessoa de recursos humanos, né? Porque isso é cada vez mais estratégico para o negócio da empresa. Então, se a gente está falando de talentos, né, de capacitação, de novos aprendizados, nada melhor do que o recurso humano ser o responsável por essa área, né? Bom, existem vários conceitos sobre transformação digital, né? Depende muito do setor que as entidades ou os grupos atuam, né? A gente gosta muito mais do que fala sobre o entendimento, né, das lideranças, as alterações nos processos internos de negócio e como que as empresas conseguem ampliar a sua presença através do uso de inteligência digital. Sim. Então, mudança do perfil do empresário, esse entendimento, a evolução dos processos de negócio, que a gente precisa evoluir, né? A gente não é mais aquela empresa que abria de tal a tal horário, funcionava de segunda a sexta. Verdade. O consumidor está conectado 24 horas. O que ele quer é que a marca, a empresa que ele gosta, que ele tem interesse, também responda a ele nesse tempo. Exatamente. E isso a gente precisa de tecnologia, né, para poder estar 24 horas conectado com esse usuário. E não só da tecnologia, mas como pessoas preparadas para utilizar. Exatamente, né? A tecnologia, a gente diz, ela é a base de um processo de transformação digital. Mas ela sozinha não vai fazer a transformação. O que precisa ser feito é o modelo de negócio das empresas. Então a gente sempre questiona, né? As empresas, e a gente prevê isso, elas deixam de ser uma empresa de varejo, ou de serviço, ou uma indústria. Ela precisa pensar e agir como uma empresa digital, né? Ela precisa ter essa velocidade que uma startup tem, e ela precisa pensar como uma empresa digital. Porque se ela pensar como uma empresa tradicional, vai ter alguém que fabrica, alguém que distribui, alguém que vende. E esse é o modelo que o mundo está mostrando para nós que mudou, né? A gente tem o melhor exemplo do Brasil, que é a Magazine Luiza. Ela é uma rede de lojas físicas? Não. Ela se posiciona como uma empresa digital. Exatamente. Que casualmente tem pontos físicos, mas hoje o e-commerce é quase 40% do faturamento, né? Verdade. E ela consegue se comunicar com o consumidor numa velocidade que as empresas tradicionais, que ainda não pensaram na transformação digital, não conseguem mais. Uhum. E o que tu diria, assim, tu fez um resumo agora, mas o que tu diria para o nosso estado, para os nossos empresários, para os nossos, além da mudança de mindset, com esse programa da transformação digital, que eu sou suspeita em falar que está fantástico, assim, acolhe todos os públicos, né, que isso que é encantador. Exato. Não só as empresas, mas a gente tem aí todo um olhar para os jovens e para as pessoas com mais experiências que também estão com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho ou que querem ser empreendedores, não sabem como empreender, ou estão empreendendo, mas estão um pouco perdidos porque não tem esse olhar de transformação digital. O que tu diria para essas pessoas, né, para esse 2020, que é onde o programa vai se consolidar cada vez mais, Exato. Onde a gente está se preparando como transformadora para fazer acontecer, mas principalmente para acolher o nosso Rio Grande do Sul, que em determinados momentos ficou atrasado no processo de transformação digital. A gente questiona muito, né, e tem falado bastante sobre isso, né? Esse primeiro, ele não é um projeto que está no papel, ele é um projeto que já é executado no Ceará, em Santa Catarina, então a gente tem as suas referências. Já tem as referências, né? E principalmente o empresário entender que ele precisa começar a pensar nisso, né? O que a gente sempre questiona não é um problema da gente ter 9% de inteligência digital aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente não pode é daqui a 6 meses continuar com os 9%. Sim. Né? Eu diria que como se fosse uma consulta médica, a gente vai no médico porque ele está sentindo uma dor. E aí vai ter um tratamento. Sim. A gente não pode esperar, não, eu só vou voltar no médico daqui a 1 ano. Talvez aquela dor se transforme numa doença terminal. Então a gente está dizendo exatamente isso, né? 2020 é o ano que a gente chama o epicentro da transformação digital no mundo. Porque existem ciclos a cada 20 anos que nos levou a esse momento, né? Sim. Desde lá a Revolução Industrial, a gente vai olhar que o mundo tem uma mudança. Alguns chamam de revolução, outras de evolução ou de transformação, Sim. Mas a cada 20 anos existe esse ciclo. A gente não pode ficar olhando para o passado.
né? Olhando para nossas empresas de sucesso que a gente construiu, aqueles prêmios que, né, enfeitam a mesa do líder, né? Eu sempre digo assim, ó, o prêmio é bacana, mostra que as empresas foram construídas com uma base sólida, mas ele tem que ficar na parede e servir de orgulho por tudo que a gente fez. Sim. Mas a gente tem que olhar para frente, porque a transformação digital, ela não começou nas empresas, ela começou no consumidor. E se a gente não entender isso, o consumidor vai trocar as nossas marcas por outras marcas que estão mais conectadas, que estão respondendo em tempo real, que estão usando toda a tecnologia que o mundo está trazendo para o dia a dia desses negócios, né? Vai, não, já estão, né, Paulo? Exatamente. Né? Paulo, quero agradecer a tua presença aqui no programa do Papo de RH. Para mim é um prazer te receber e falar desse programa maravilhoso que estou participando como transformadora. Eu gostaria que tu deixasse, então, as tuas redes sociais e também o site do Instituto de Transformação Digital, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho e está pedindo mais informações. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente discutir em todos os setores, né? Recursos humanos a gente considera essencial. E o Instituto da Transformação, o site é muito simples, institutodatransformação.com.br. A gente tem gerado muito insights transformadores, né? E a ideia é exatamente provocar um pouco essa discussão e levar uma informação útil para os empresários. Nós não estamos ligados a nenhum segmento de negócios para dizer que a transformação tem que ser isso ou aquilo. A gente quer que a transformação aconteça em toda a nossa sociedade. E transformar o Rio Grande do Sul, de novo, numa potência, envolve toda a sociedade. É isso que a gente busca com o nosso programa de transformação. Que bom. Gente, então chegamos ao fim de mais um programa do Papo de RH. Esse é o último do ano de 2019. A gente volta a partir de 2020, mas nós estaremos com bastante conteúdo, bastante informações no canal do YouTube, canal do Papo de RH, e também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Acompanhe a programação e a gente vai falando, vai passando mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigada, uma boa noite, até 2020.